Olá, está no ar o TV Porto Jornal, trazendo as principais notícias do dia em Porto Seguro e região. Vamos aos destaques de hoje. Vale Verde registra tiroteio após sequestro de braço direito de líder de facção. Horário de verão só será retomado em 2024 se as chuvas ficarem abaixo do esperado. Eleitores que não compareceram às urnas eletrônicas têm menos de 60 dias para justificar o seu voto. 10 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Notas do Enem dos concursos são divulgadas nesta terça-feira pelo governo federal. Casal lésbico tem direito à licença maternidade garantido pela Justiça do Trabalho da Bahia. Foco de incêndio se alastra em terreno baldio em Eunápolis. Exportações baianas registram queda de 9,5% em setembro. Semana da Criança no Sesc de Porto Seguro. E hoje, 8 de outubro, é comemorado o Dia do Nordestino. Estas e outras informações agora no TV Porto Jornal. Uma troca de tiros entre traficantes rivais gerou pânico na comunidade de Vale Verde, em Porto Seguro, na tarde desta terça-feira. De acordo com informações da polícia, o confronto é resultado de um desentendimento dentro da facção liderada por um traficante que já está envolvido em 2 assassinatos na região nos últimos dias. Nesta manhã, membros de uma facção dissidente sequestraram um homem de 37 anos, identificado pela polícia como o braço direito do líder do tráfico. O sequestro ocorreu próximo à UPA de Arraial da Ajuda. Em represália, os rivais invadiram Vale Verde, onde ocorreu o tiroteio. Segundo a polícia, os criminosos impuseram um toque de recolher, ordenando o fechamento de uma escola e de um posto de saúde. A polícia militar reforçou o policiamento na área e conseguiu controlar a situação. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira que o horário de verão só deve ser reintroduzido este ano se for considerado imprescindível, ressaltando a importância de avaliar as expectativas para o período chuvoso que começa no final do ano. A decisão deve ser tomada até a próxima semana. Anteriormente, quando o Operador Nacional do Sistema Elétrico sugeriu a medida, o ministro havia estipulado um prazo de 10 dias que se encerrou em 29 de setembro. A adoção do horário de verão em 2024 poderia resultar em uma economia de 400 milhões de reais, de acordo com o estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Se implementado a partir de 2026, essa economia pode aumentar para 1,8 bilhão por ano, devido ao melhor aproveitamento das fontes de energia solar e eólica, além da redução da demanda máxima em até 2,9%. Desde sua implementação anual em 1985, o horário de verão visa promover a economia de energia e proporcionar mais horas de luz natural. Contudo, devido às mudanças no comportamento da sociedade, a eficácia da medida foi diminuindo, até que em 2019, o então presidente Jair Messias Bolsonaro suspendeu a prática. Com o fim das eleições, os eleitores brasileiros que estão fora do seu domicílio eleitoral precisam ficar atentos à obrigatoriedade de justificar seu voto. Uma maneira prática e acessível de realizar essa justificativa é através do aplicativo e-Título, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O aplicativo facilita o processo para aqueles que não puderam comparecer às urnas, eliminando a necessidade de filas e deslocamentos. Basta acessar o e-Título, preencher o formulário e, se necessário, anexar os documentos comprobatórios. Quem não regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral
ficará sujeito a multa e impedido de exercer certas atividades, como tirar passaporte, obter empréstimos em bancos públicos, assumir cargos públicos e até renovar matrícula em instituições de ensino oficiais. Fique atento à data. Você só poderá justificar seu voto até o dia 5 de dezembro. E 10 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Saúde Mental, um assunto tão necessário que merece ser sempre citado. Vamos conferir na reportagem. Todo dia 10 de outubro, o mundo celebra o Dia Mundial da Saúde Mental, uma data que busca aumentar a conscientização sobre questões relacionadas à saúde mental e promover o bem-estar psicológico. E para entender melhor a relevância dessa data e as questões atuais que envolvem a saúde mental, conversamos com a psicóloga Larissa Amaral, que atua na área hospitalar e tem se dedicado a ajudar pessoas a lidarem com suas emoções e desafios cotidianos. O Dia Mundial da Saúde Mental é o dia onde a gente trabalha a conscientização, né, da população em geral sobre a saúde mental. Ainda existe muito estigma, ainda existe muitas crenças relacionadas à saúde mental que não são reais. Então, nesse dia, a gente procura falar mais abertamente, falar de forma mais simples, mais clara, para que a população em geral entenda o que é saúde mental e como cuidar da saúde mental. Então, é um dia extremamente importante para nós que cuidamos da saúde mental. Infelizmente, nós ainda temos poucas campanhas no ano, né, para falar sobre saúde mental, como o Janeiro Branco, o Maio Furta Cor, o Setembro Amarelo, e no dia 10 de outubro a gente tem o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, o objetivo dessa campanha é exatamente trazer as pessoas, convidar as pessoas a entender um pouco mais o que são transtornos mentais, o que é saúde mental, o que é equilíbrio mental e emocional, como cuidar, como identificar que eu preciso de ajuda, como identificar que alguém ao meu redor precisa de ajuda para eu poder ajudar. Então, assim, é fundamental que a gente tenha espaço para falar sobre isso, para que as pessoas possam ter mais entendimento e também possam buscar ajuda. A pandemia do Covid-19, ela colocou as pessoas muito em contato com as próprias emoções. A gente teve que lidar com muito medo, inseguranças, incertezas, perdas, né? Um processo de luto muito intenso, ficamos reclusos. E tudo isso mexeu demais com a emoção de todo mundo. Mexeu de uma maneira que antes os sintomas que poderiam estar mais escondidos ficaram mais evidenciados. Porque hoje a gente vive uma pandemia de saúde mental. O Brasil, ele ocupa o primeiro lugar no ranking mundial em casos de transtornos de ansiedade. E nos países das Américas, ele só perde para os Estados Unidos em casos de transtornos depressivos. Então, isso significa que o Brasil é um país que necessita urgente de cuidado com a saúde mental. O excesso de informações, né, nas redes sociais, excesso de telas, tudo isso aumenta a ansiedade. São vários problemas novos que as pessoas estão lidando sem saber, não estão conseguindo lidar. E muitas pessoas, às vezes, têm vergonha de expor que não estão dando conta, vergonha de expor que não sabem lidar com essas novas situações. Muitas pessoas não conseguem nem identificar, então vício em tela, às vezes um comportamento mais recluso. Todo mundo entendeu que depois da pandemia a gente começou a ficar mais recolhido e não necessariamente isso é saudável, né? As pessoas hoje estão tendo dificuldade de socializar, dificuldade de interagir socialmente. E isso demonstra que é preciso observar, é preciso olhar com mais cuidado, com mais atenção para a nossa saúde mental, para as nossas emoções e para as nossas relações sociais. Eu muitas vezes sou chamada para fazer uma avaliação, para fazer um atendimento de um paciente, e às vezes o paciente chega e fala: por que chamar psicólogo? Eu não estou doido? Então, assim, muita gente ainda acha que psicólogo é para gente doido, é um termo comum que é usado. E muita gente ainda tem vergonha, muita gente acha que se estiver com algum transtorno, depressão, né, alguma coisa do tipo, é falta de fé, é falta de coragem, é falta de vergonha, né? Então, assim, tem muitas crenças que limitam as pessoas a entenderem o que é um transtorno, quais são os sintomas, como que eu posso buscar ajuda, para quem que eu vou procurar, né, para me ajudar, onde eu vou procurar essa ajuda. Então, ainda existe muito, e hoje essa campanha, né, que a gente está trabalhando aqui, ela faz exatamente esse papel de desmistificar todos esses estigmas que tem em torno da saúde mental, para que as pessoas tenham mais clareza e mais liberdade para procurar ajuda. Em primeiro lugar, é importante a gente entender,
né, conhecer. Então, busque conhecimento, entenda o que é saúde mental, entenda quais são os principais transtornos, os transtornos mais comuns, porque existem vários tipos de transtornos e vários graus em cada um. Pesquisa, tem tanta informação hoje em dia, tem profissionais acessíveis que você pode entender melhor, saber identificar os sinais e os sintomas, mas existem políticas públicas que fornecem esse tipo de serviço de forma gratuita pelo SUS, né, para aquelas pessoas que não têm condição de fazer um tratamento particular. Então, busque entender o que é e entender também que nós somos seres humanos. Então, como seres humanos, nós sangramos, nós sofremos, nós choramos, nós temos as nossas limitações, nós temos dificuldades de lidar com algumas situações da vida e é totalmente normal que a gente, em alguns momentos, precise buscar ajuda. Não é fraqueza, não precisa ter vergonha. Eu sempre digo que psicólogo não é para quem tem problema, porque problema todo mundo tem. Eu falo que psicólogo é para quem tem coragem de enfrentar, de buscar a solução para os seus problemas. Então, quando a nossa mente está legal, a gente consegue resolver, enfrentar todos os desafios da vida. Cuidem de vocês, cuidem da mente de vocês, façam terapia, busquem ajuda e vamos desmistificar esses preconceitos com a saúde mental. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o resultado do Enem dos concursos que saiu nesta terça-feira. Voltamos já. As notas finais do concurso público nacional, conhecido como Enem dos concursos, foi divulgada às 10 horas desta terça-feira. Os candidatos podem consultar os resultados na mesma página da inscrição, ao fazer o login no portal gov.br e clicar na área do candidato. As notas finais são das provas objetivas e também a nota preliminar da discursiva. Além disso, os candidatos também poderão ver a imagem digital da parte escrita da avaliação, bem como um extrato do resultado com detalhes das notas de cada prova. Serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 de nível superior e 8 de nível médio. Os resultados das provas do bloco 4, por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, estão suspensos por enquanto. Fique atento, os candidatos têm até amanhã para recorrer a uma segunda revisão dos resultados da prova escrita. E o resultado final deve sair em 21 de novembro. A convocação para a posse começa em janeiro de 2025. Um casal lésbico da capital baiana conquistou o direito à licença maternidade para ambas as mães após entrar na justiça. De acordo com informações do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, a decisão, que foi mantida mesmo após recurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ainda pode ser levada a uma instância superior. A médica da maternidade Climério de Oliveira, que solicitou a licença maternidade após o nascimento da filha, teve seu pedido negado pela unidade, que argumentou não haver previsão legal para o caso e que a licença seria concedida apenas à mãe gestante. A médica, que submeteu-se a tratamento para amamentar, decidiu recorrer à justiça após não obter resposta da empresa, mesmo com o parto se aproximando. O TRT da Bahia considerou a negativa da licença à mãe não gestante como discriminatória, ressaltando que isso a trataria como menos mãe. A juíza da 37ª Vara do Trabalho afirmou que tanto a união estável quanto o casamento homoafetivo são reconhecidos legalmente, garantindo direitos iguais para ambas as mães. A desembargadora Ana Paola Diniz, relatora do recurso, fundamentou sua decisão em jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e destacou que a licença maternidade deve ser concedida para fortalecer o vínculo afetivo sem distinções baseadas em questões biológicas. A decisão foi unânime entre os desembargadores.
O incêndio atingiu aproximadamente 3 hectares no bairro Jardim América, em Eunápolis, na manhã desta segunda-feira. As chamas, que começaram por volta das 11 horas da manhã, foram controladas após 4 horas de combate pelo Corpo de Bombeiros, que usou cerca de 16 mil litros de água na operação. O fogo teve origem durante a limpeza de um terreno baldio e se espalhou rapidamente devido ao vento. Embora nenhuma residência tenha sido atingida, os bombeiros reforçam o pedido para que terrenos sejam capinados em vez de queimados, visando evitar novos incidentes na área. E agora vamos com mais informações da redação. É com você, Julie Barra. Então, Luciana, vamos falar de preservação ambiental. Assunto crucial, inclusive, com essa situação de queimada que aconteceu em Eunápolis, né? Olha só, uma nova ferramenta foi lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, para fortalecer a proteção ambiental no Brasil. O aplicativo Radar Ambiental permite que qualquer cidadão denuncie crimes ambientais de forma rápida e prática, utilizando a geolocalização, além de enviar fotos e vídeos que comprovem os dados. O aplicativo, que está disponível gratuitamente para Android e iOS, foi desenvolvido inicialmente pelo Ministério Público do Estado do Amapá e, após testes bem-sucedidos, agora é acessível em todo o território nacional. Essa ação faz parte do Plano Estratégico Nacional de Atuação do Ministério Público no combate de incêndios, que visa promover uma atuação coordenada para prevenir e mitigar os efeitos das queimadas no país. Um problema que tem causado sérios danos ambientais e riscos à saúde pública, né? Com o aplicativo Radar Ambiental, a população ganha uma ferramenta para agir em defesa do meio ambiente e colaborar diretamente com as autoridades na proteção de nossos recursos naturais. Eu já testei o aplicativo, viu, Luciana? E ele é bem fácil de usar. Tá aí uma ótima ferramenta para se ter no celular. Volto com você no estúdio. Vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. Na quarta-feira, Porto Seguro deve ter um dia ensolarado com algumas nuvens. A temperatura mínima ficará em torno de 21 graus, enquanto a máxima pode chegar aos 32 graus, podendo ter uma pequena garoa durante o dia. Em Santa Cruz Cabral, o clima será semelhante. O dia começará com sol e algumas nuvens, com temperatura mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. As chances de chuva são baixas e os ventos estarão em torno de 21 km por hora. Já em Eunápolis, os termômetros indicam que a temperatura vai subir bastante. Com um dia de sol predominante, a temperatura máxima pode chegar aos 36 graus, causando aquele clima seco e abafado. Não há previsão de chuva e essas altas temperaturas devem prevalecer ao longo da semana. Vou continuar monitorando e amanhã trago novas informações. As exportações baianas registraram uma diminuição de 9,5% no faturamento do mês de setembro, em comparação ao mesmo mês do ano anterior. O setor atingiu 994,9 milhões de dólares no mês de setembro, impulsionada pela queda nos preços ao longo do ano, além da diminuição de 18% no volume embarcado para comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, com base nas informações da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E o Dia das Crianças está chegando. O SESC de Porto Seguro preparou uma semana recheada com programações para a criançada das 9 às 16 horas. Nesta quinta-feira, o SESC traz um festival de brincadeiras dançantes com o tema Cantar e Encantar.
Na sexta-feira, tem festival com brincadeiras esportivas. No sábado, 12 de outubro, tem a famosa Maratoninha, com muitas brincadeiras também, com oficinas de pintura facial e arte em balões. E também tem a apresentação teatral com o show de Aladim. No domingo, também terá muita diversão para os pequenos. E vale lembrar que a entrada é gratuita, com a credencial do SESC. E hoje, 8 de outubro, é comemorado o Dia do Nordestino. E nada melhor do que comemorarmos com uma matéria bem interessante sobre o orgulho de ser nordestino através da arte. Vamos conferir. O Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, é uma data que destaca a riqueza cultural e a resistência do povo nordestino. Essa região do Brasil, marcada por sua diversidade e singularidade, expressa suas raízes através de diversas formas de arte, se tornando um veículo poderoso para manifestar o orgulho de ser nordestino, reforçando a identidade e a cultura local. A cultura nordestina, para mim, ela é uma fonte de resistência. Sem ela, a gente sai mais um, perdido no meio de tantos. E ela nos dá a identidade de ser quem a gente é. E dentro da arte, eu levo isso como um mandamento, de ter a identidade, de fazer algo que você vê e saiba que é do Nordeste, é voltado para o Nordeste. E nessas apresentações das manifestações culturais, eu gosto de colocar elementos específicos da região, ou da região que eu estou, ou de alguma região que eu visitei, ou algum local que eu já escutei falar. Eu gosto de agregar, de fazer com que a pessoa se identifique com a arte, que olhe e lhe traga alguma memória, lhe traga alguma história, alguma coisa que faça você sentir, sabe? Minha ideia de arte não é só ver, é ver e sentir. Sentir algum conforto, algo que traga de volta a memória da importância do ser nordestino pra gente, sabe? E nisso eu fui entendendo e agregando elementos do cotidiano da cultura nordestina para as pinturas. Eu tenho alguns elementos, né, que eu coloco sempre nas pinturas, como, por exemplo, o céu azul, a casa de taipa. São elementos que não podem faltar. Aí, vez ou outra, eu coloco algum outro elemento, como um pote, uma vassoura, um ciscador com palha, né? Um carrinho de lata. Carrinho de lata é um marco da infância de muita gente. Alguma coisa, por exemplo, cabaça, que muitas pessoas do interior utilizavam cabaça como garrafa, né? Ou até mesmo para enfeite. Eu vou agregando elementos que façam as pessoas se identificar, ter alguma memória, alguma lembrança. E dentro da cultura nordestina, a gente tem várias manifestações culturais que eu gosto de representar em minhas pinturas, como, por exemplo, o reisado, a roda de São Gonçalo, São João, e outros elementos que são importantes para a cultura, como, por exemplo, o sanfoneiro, o tocador de viola, o poeta. Ser nordestino é, sem dúvida, motivo de orgulho, e a arte é uma das melhores maneiras de expressar esse sentimento. Parabéns, Rômulo, que trabalho maravilhoso. E é bom demais ser nordestino. E o nosso TV Porto Jornal de hoje fica por aqui. Uma excelente quarta-feira a todos. Amanhã estaremos de volta com novas informações. Este e outros programas da nossa grade local você pode rever no nosso canal no YouTube, @TV Porto Bahia. Nos acompanhe também em todas as plataformas digitais.
Fique conosco, TV Porto, o seu canal local.